40, 45 dólares. Isso repercutiu diretamente no repasse dos royalties. E se é sentido no Estado, essas dificuldades são maiores nos municípios produtores de petróleo, os municípios do norte do Estado do Rio de Janeiro. Para que Vossas Excelências tenham noção dessa crise, o município de Campos dos Goytacazes já perdeu, nesse ano de 2015, cerca de 500 milhões de reais em relação a essa queda no preço do barril do petróleo. Esses prefeitos estão numa situação de muita dificuldade, porque já fizeram o que tinha que ser feito. Já demitiram pessoal terceirizado, já mexeram na estrutura funcional, diminuindo salários de cargos comissionados, com demissão de cargos comissionados. Então, hoje, esses prefeitos vivem o temor de serem enquadrados na lei de responsabilidade fiscal. Então, eu ocupo essa tribuna para me solidarizar com esses prefeitos, para dizer que a situação do norte do Estado do Rio de Janeiro é uma situação muito preocupante. Todo o planejamento administrativo está sendo refeito, mas que o governo federal não pode também virar as costas para essa dura realidade. Eu não quero nem pensar nessa lei, através da derrubada do veto que mexe na lei dos royalties, que está sendo questionada hoje no Supremo Tribunal Federal. Independentemente desta decisão, os municípios do norte do Estado do Rio de Janeiro vivem hoje uma crise sem precedentes. Então, nós esperamos que o governo federal, atento a toda essa realidade, tenha condições de resolver os seus problemas. E aí a nossa preocupação, porque a gente vê também um governo que não tem condições de resolver os seus problemas, como não está resolvendo, mas que também não ignore essa dura realidade vivida pelo Estado do Rio de Janeiro e pelos municípios produtores de petróleo. Portanto, presidente, eu, como representante do norte do Estado do Rio de Janeiro, aqui pelo meu 5º mandato, eu quero externar aos parlamentares, ao próprio governo federal, essa dura realidade que os municípios daquela região estão vivendo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro. Convido agora para fazer uso da palavra o Major Olímpio, do Partido Democrata Trabalhista do Estado de São Paulo. Senhor presidente, senhores deputados, na última sexta-feira em São Paulo, nós tivemos uma mobilização diferente. Não vou chamar de manifestação, porque foi uma mobilização. Mobilização, de certa forma, muito triste, quando algumas dezenas de familiares de policiais mortos recentemente, de agentes penitenciários executados, de guardas civis metropolitanos mortos, fizeram uma concentração após uma mobilização pela internet de frente à Secretaria da Segurança Pública em São Paulo. Não foi para parar o trânsito, não foi para gritar protestos políticos partidários contra ninguém, simplesmente com mini-doors, com as fotos dos seus filhos, dos seus pais, alguns dos seus netos. Dezenas de familiares estavam tentando mostrar para a sociedade, o deputado Morani Togan, que é policial de carreira e sente como cidadão e sente como policial a dor da perda de um companheiro. Eu lá estive não como um político, não encabeçando nada. A mobilização foram de cidadãos e cidadãs que apoiam a polícia e que lá estiveram, mostrando para a população no centro de São Paulo fotos de policiais executados. Como estava lá um menino de 15 anos, filho do soldado Bujato, morto há 15 dias atrás, crivado de balas
por ter sido identificado como policial. Tantas outras mães, tantos outros filhos. E nós tivemos uma situação diferenciada. Pela primeira vez, desde que participo de mobilizações de policiais, o secretário da Segurança Pública, ou um secretário da Segurança Pública, mais precisamente o secretário Alexandre Moraes, foi até a mobilização, saiu do seu gabinete e foi também dar a sua palavra de conforto aos familiares de policiais executados, dizendo exatamente do seu esforço para que nós possamos mudar a legislação, mas também assumindo a sua parcela de responsabilidade. Eu disse de público, posso fazer oposição política ao governo que ele representa, ao governador, mas ele teve a coragem de olhar os familiares nos olhos, que isso é muito raro hoje para o administrador público. E, finalmente, eu gostaria só também agradecer um gesto do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que mandou tirar dos ônibus do transporte público, da CMTC e da MTU, propaganda que foi colocada com dinheiro público. Eu já fiz um requerimento de informações do ministro da Justiça de uso de dinheiro público federal, numa campanha que foi feita nos ônibus do Rio de Janeiro, encabeçado pela Universidade Cândido Mendes, mas com dinheiro público, fazendo apologia às drogas e dizendo: olha, gente, a guerra às drogas mata mais do que a droga em si, então vamos liberar a droga. Até agora o Ministério da Justiça não respondeu quanto foi gasto nisso. Mas em São Paulo também puseram a campanha. Inadvertidamente, administradores da CPTM, da MTU, puseram a propaganda. Nas primeiras mobilizações, nosso governador mandou tirar com muita propriedade. Ele deve agora demitir quem permitiu que no transporte público se cometesse o crime de apologia às drogas e avaliar e punir, criminalizar aqueles que usaram o dinheiro público disso. Eu tenho visto alguns parlamentares falarem em comissões, falar aqui nesse plenário. Não adianta enfrentamento às drogas. Isso me chama apologia ao crime e ao criminoso. Quem quer pagar as suas dívidas com os financiamentos das suas campanhas que traficantes fizeram, não vai fazer nesse plenário, não. Pode ter absoluta certeza. Não vai jamais passar aqui nesse plenário liberar o tráfico e o consumo de drogas no nosso país. Muito obrigado, deputado Major Olímpio. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado Paz Landim, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Ronaldo Fonseca, PROS, Distrito Federal. Deputado Joaquim Passarinho, PSD do Pará. Deputada Janete Capiberibe, PSB do Amapá. 3 minutos, deputada. Senhor presidente, deputado Mauro Pereira, senhores e senhoras parlamentares, nós mulheres somos 52% da população brasileira, mas ocupamos só 10% das vagas nesta casa. No atual ritmo de crescimento, demoraríamos 150 anos para atingirmos a paridade